Mas hoje nós vamos falar sobre uma coisa que realmente mexe muito comigo. Eu acho que mexe com todos nós, somente nos dias que nós estamos vivendo agora. E isso foi falado aqui muitas vezes. Essa semana, esse domingo passado, pastor William pregou sobre isso, pastor Ribamar pregou sobre isso. E eu acho que Deus quer falar alguma coisa para nós sobre isso, para que nós possamos realmente estarmos alicerçados, não em nós mesmos, mas na rocha que é Jesus. E eu queria que realmente vocês estivessem orando, claro, por mim, e também orando para que Deus possa colocar em vocês essa palavra. Não a minha palavra, porque eu não vou falar da minha palavra, eu vou falar da palavra do Senhor. Quando a pessoa sobe aqui, ela não está falando da palavra dela, ela está falando daquilo que Deus falou com ela para falar para vocês. Eu só sou um vaso e nada mais do que isso. Não quero ser nada mais do que isso, porque quem nos enche é o Santo Espírito. Então, que você também possa se encher com o Santo Espírito do Senhor, e não possa deixar que essa palavra não frutifique no seu coração. Vamos orar? Senhor Jesus, muito obrigado, Pai, por esse louvor maravilhoso que tivemos aqui, porque tem tudo a ver com aquilo que eu irei falar. E nós queremos te agradecer, porque Tu és um Deus, Senhor, que mostra, que revela, que cura, que transforma, que faz todas as coisas acontecerem, ó Pai. Eu quero colocar agora diante de Ti a minha vida. Tu sabes, ó Pai, pelas lutas que eu já passei hoje, só Tu sabes, ó Pai. Mas eu sei, Senhor, que é porque a vitória que vai ser dita, a palavra que vai ser dita aqui, vai ser uma palavra que realmente faça diferença, não só na minha vida, mas na vida das pessoas que aqui estão. Muito obrigado, ó Pai, por essa oportunidade que Tu tens me dado de pregar a Tua palavra. É um privilégio para todos nós que aqui subimos. Muito obrigada por tudo, em nome de Jesus, amém. Foi algum tempo atrás, o seminarista Bruno pregou sobre essa palavra. E essa palavra tem realmente impactado o meu coração. Fizemos o estudo, né? Lá em casa nós temos o grupo familiar. Fizemos o grupo familiar nessa porção da palavra de Deus. E também foi uma bênção muito grande. Nós vamos falar hoje, que está lá em 2 Reis 4, de 1 a 7. 2 Reis 4, de 1 a 7. E é o seguinte, fala exatamente aquilo que Deus quer falar para nós. Certo dia, a mulher de um dos discípulos dos profetas foi falar a Eliseu: Teu servo, meu marido, morreu, e tu sabes que ele temia o Senhor. Mas agora veio um credor que está querendo levar meus 2 filhos como escravos. Eliseu perguntou-lhe: Como posso ajudá-la? Diga-me, o que você tem em sua casa? O que você tem em sua casa? E ela respondeu: Tua serva não tem nada, além de uma vasilha de azeite. Então disse Eliseu: Vá pedir emprestadas vasilhas a todos os vizinhos, mas peça muitas vasilhas. Depois entre em casa com seus filhos e feche a porta. Derrame daquele azeite em cada vasilha e vá separando as que você for enchendo. Depois disso, ela foi embora, fechou-se em casa com seus filhos e começou a encher as vasilhas que iam lhe trazendo. Quando todas as vasilhas estavam cheias, ela disse a um dos seus filhos: Traga-me mais uma. Mas ele respondeu: Já acabaram.
Então o azeite parou de correr. Ela foi e contou tudo ao homem de Deus, que lhe disse: vá, venda o azeite e pague suas dívidas, e você e seus filhos ainda poderão viver do que sobrar. Amém? Transformando, é o título que eu dei para essa palavra, é transformando uma situação impossível. Nós precisamos de duas atitudes para transformar uma situação impossível. A primeira atitude que eu vejo aqui nessa mulher é que ela era íntima do Senhor. Ela obedecia ao Senhor. Ela realmente levava a palavra de Deus a sério. Ela realmente estava ali para não ter só a direção de Eliseu, um profeta, que nós estamos realmente aqui estudando sobre ele, mas para ter a direção de Deus. Ela queria ouvir o que Deus queria para a vida dela. Às vezes nós também passamos por isso. Não por milagres, né? De milagres assim que eu falo, não pelo o azeite, alguma coisa que acontece na nossa vida e nós temos que realmente estarmos desesperados, mas muitas vezes nós passamos por dificuldades, muitas vezes nós passamos por provações, muitas vezes, meus irmãos, nós batemos não na porta de um homem de Deus, não batemos numa porta para que Ele possa falar para nós, mas muitas vezes nós vamos procurar várias pessoas e nós não nos entregamos o nosso problema a Deus. Essa mulher, ela fez diferente. Ela foi no homem de Deus. O esposo dela era um profeta, era um homem de Deus. Então, ela realmente queria que fizesse um milagre. Que esse problema que ela tinha daquela dívida fosse paga. Ela não tinha dinheiro. Ela não tinha nada, ela tinha acabado de perder o seu esposo. Quantas vezes nós passamos por problemas, dificuldades? Quantas vezes nós, às vezes, não temos nem dinheiro para pagar aluguel? Às vezes não temos um dinheiro para comprar um carro, vamos dizer assim, uma coisa que não é tão importante assim. Ou às vezes você não tem o dinheiro para dar o seu dízimo ou a sua oferta missionária. Nós devemos confiar em Deus. Foi isso que a mulher fez. Ela obedeceu a Deus. Ela foi através seguiu todas as instruções daquele homem. Tudo aquilo que ele tinha falado para ela, ela seguiu. Vá, peça as vasilhas. Ela podia falar assim: eu não vou pedir muitas vasilhas, eu pedi algumas, porque eu só tenho uma botija de azeite. Por que eu vou pedir muitas? Não, ela pediu muitas vasilhas. Ela foi nos vizinhos e falou assim: eu quero muitas vasilhas. Todas as vasilhas que vocês tiverem, eu quero, porque eu preciso delas. Às vezes você pede para Deus alguma coisa, mas você não acredita naquilo que Deus pode fazer. Você pede, ora, promete, mas não acredita. Aquela mulher acreditou. E o que aconteceu? Ela foi obediente, ela pagou o preço, ela estava sofrendo a ameaça de perder seus filhos, mas ela creu, ela obedeceu, ela foi realmente um instrumento para a vida dos seus filhos, porque o marido dela era um profeta. E muitos estudiosos falam que ele era aquele profeta, aquele homem, que eu não sei se isso é verdade, mas eu li e vi sobre isso, que era aquele que escondeu os profetas numa caverna, quando Jezabel estava perseguindo os profetas. Ele escondeu ali aqueles homens para não serem mortos por Jezabel e o rei Acabe. Então era um homem que realmente trabalhava para o Senhor, e ele pagou o preço. Ele foi até o encontro do Senhor. E muitas vezes, meus irmãos, para se obedecer, nós precisamos gastar e pagar um preço, como a Sandra falou aqui.
Precisamos pagar um preço. O preço de ter uma intimidade com Deus. Um preço de buscar a Deus em oração. Eu não creio que nós estamos vivendo numa época que nós estamos agora. Eu não creio que Deus vai fazer algum milagre na vida de alguém se a pessoa não abre a palavra de Deus. Se a pessoa não se ajoelha para orar para o Senhor. Se a pessoa não gasta tempo com esse Senhor. Eu não creio, meus irmãos. Eu não posso crer que uma pessoa que vem na igreja todo domingo, toda terça, não abra a palavra de Deus dentro de casa. O milagre dessa mulher foi feito dentro da casa dela. Ela fechou as portas. E o milagre foi feito com aquilo que ela tinha. Uma botija de azeite. O que você tem? Nas suas mãos, na sua vida, no seu coração, na sua mente, o que você tem para dar para Deus? Deus quer usar o que você tem na sua casa, na sua intimidade com Deus. Fechar a porta, orar, buscar a Deus, gastar tempo com o Senhor. Se você não faz isso, meu irmão, não vai haver milagres. Pode até haver migalhas, mas não aquilo que Deus tem para você, a promessa que Deus tem para você. E ela obedeceu ao Senhor. Outra coisa que eu vi nessa mulher, que é uma coisa que realmente me impactou muito, foi que ela, além de ser obediente, além de realmente saber que Deus pode fazer todas as coisas, que Deus pode mudar todas as coisas, ela teve fé. O que é fé? Ela teve fé. É uma coisa que nós precisamos ter, é fé. Ela pegou aquela botija, ela tinha uma botija, e foi enchendo todas as outras botijas que tinha ali. Ela foi enchendo. Não foram uma, nem duas, nem três, foram muitas botijas. Ela teve fé que Deus ia prover para ela. Ela teve fé que Deus ia mudar a situação dela. Por que ela teve fé? Porque ela obedeceu. Porque ela tinha uma intimidade com Deus. Porque ela gastava tempo com Deus em oração e na leitura da palavra. Porque ela creu que Deus, somente Deus podia fazer aquele milagre. Mais ninguém. Qual é o seu milagre que você quer que Deus faça para você? Qual é a mudança? Qual é o problema? Qual é a dificuldade? Qual é a desculpa que você tem para não estar aqui na casa de Deus ou não ler a palavra de Deus? É o seu trabalho. Qual é a sua desculpa para não gastar tempo com Deus? Ele quer a sua intimidade dentro da sua casa. Ela entrou e fechou a porta, como eu falei. E o milagre aconteceu ali com o que ela tinha. Ela não foi buscar lá fora o azeite, ela foi buscar as vasilhas. Mas o azeite estava ali, como se fosse realmente o Espírito Santo jorrando na vida dela, ali naquelas vasilhas. Então, meu irmão, qual é o milagre que você quer? Talvez é uma doença, talvez é o seu casamento, talvez são os seus filhos que estão perdidos, talvez é você mesmo que não crê na providência, naquilo que Deus pode fazer na sua vida. Eu não sei qual milagre que você quer, que você deseja, que você realmente está buscando, mas Deus sabe do seu coração, do meu coração, da minha atitude em buscar a Ele todos os dias. Eu tenho gasto, não estou querendo me exaltar não, mas eu tenho gasto um tempo com Deus, em oração, em busca da palavra, em jejum, e tem sido muito bom, meus irmãos. Pode até ser que eu não seja rica, que eu não tenha muito dinheiro, mas uma coisa eu sei, eu tenho um Deus que é o dono de todas as coisas, e esse Deus faz diferença na minha vida. Na minha vida Ele faz diferença. Então ela teve fé.
Lá em Tiago 1, de 6 a 7, fala assim: peça com fé, sem duvidar, pois aquele que duvida é semelhante à onda do mar, levada, agitada pelo vento. Não pense tal pessoa que receberá coisa alguma do Senhor. Quando a gente pede para o Senhor, a gente tem que crer que Ele pode fazer. Ele é capaz de fazer. Lá em Hebreus 11:1 fala: ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos, é a prova das coisas que não vemos. Isso é fé. Lá em Hebreus 11:6 fala: sem fé é impossível agradar a Deus. É impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e recompensa aqueles que o buscam. Amém? Sem fé, meus irmãos, nós não iremos a lugar nenhum. Pode ser o jovem, a criança, o adulto, o casado, o solteiro, o desquitado. Sem fé, você não vai a lugar nenhum. Você precisa exercitar a sua fé. O que é fé? Aqui foi falado há poucos dias, eu não sei qual dos pastores falou, mas falou. É você dar um passo sem saber que o chão está ali. Isso é fé. Eu me lembro muito bem, esses dias eu estava até falando com a Carol, eu falei assim: Carol, eu aqui nos Estados Unidos eu nunca passei fome, mas lá em Moçambique eu passei. Não muitos dias, mas eu passei. Eu lembro muito bem. Muitos moçambicanos, eles não têm comida, né? Comida que fala lá é mata-bicho, que é o almoço, o café da manhã. Então, eles chegavam lá em casa e falavam assim: missionária, nós não temos mata-bicho. E eu ia dando. Ou às vezes eles falavam assim: missionária, eu não tenho dinheiro para comprar para minha malária. Eu só tomei meio comprimido de cloroquina. Eu falei assim: meio comprimido você não vai conseguir sarar a sua malária. E teve um mês que eu fui dando. Quando uma menina que trabalhava lá em casa para mim, para fazer a comida, ela foi na despensa olhar. Eu falei assim: olha, faz hoje massa, faz alguma coisa, porque a gente comia muita massa. Massa é aquele fubá branco. Então a gente comia massa com recheio, né? O recheio pode ser uma carne, um peixe, um louva-a-Deus, né? Que vocês conhecem muito bem o que é louva-a-Deus. Eu comi muito louva-a-Deus. Então a gente fazia aquele recheio, fazia aquela massa e comia. Mas quando ela abriu a despensa, ela falou assim: missionário, não tem nada aqui. Eu falei: não tem nada? Ela falou: não. A senhora deu para todos os moçambicanos e ficou sem. Eu falei: ok, então vamos orar e vamos esperar. Era o quê? Era mais ou menos a hora do jantar. E eu orei e fui deitar, porque eu estava com fome, não tinha outra coisa para fazer. Tomei um copo de água e fui dormir. Meus irmãos, no outro dia pela manhã, quando eu acordei, que eu fui abrir a minha porta ela tinha 10 cadeados, porque eu não podia ter só um cadeado, porque se eu tivesse um cadeado, eles roubavam esse cadeado, e esse cadeado eu ia ficar sem segurança nenhuma. Então, na minha porta tinham 10 cadeados. Quando eu abri aqueles cadeados, que eu abri a porta, tinha ali um saco de feijão, e um saco de arroz, e um saco de fubá de farinha. Eu não sei quem foi que colocou ali, mas eu sei que foi um anjo. Foi uma pessoa que Deus usou para fazer esse milagre. E eu tive, não só para mim, né, mas para outros moçambicanos que ali vinham. E aí a gente fez a comida e todos nós podemos comer. Mas é isso, meus irmãos. Nós temos que crer. É muito fácil, muito bom. Você fala assim: eu consegui pagar meu mortgage, eu consegui pagar meu aluguel, eu consegui pagar o meu carro. É muito fácil quando você trabalha e tem um dinheiro, e você conta com aquele dinheiro.
Mas é bem difícil quando você não tem. Quando você fala, vou fazer isso, mas você não tem como, da onde tirar. E Deus te dá. Isso é confiar em Deus. Claro que você não vai chegar e falar assim, vou comprar um apartamento, porque Deus vai me dar o dinheiro. Não é isso. É você, por exemplo, nós estamos morando no mortgage, você tem um rent para pagar, e muitas vezes o trabalho não chega, o trabalho não tem suficiente para você pagar o seu rent, mas você ora para Deus e Deus dá, de uma maneira inexplicável, porque Deus é assim. Ele nos dá tudo aquilo que nós necessitamos, tudo aquilo que a gente precisa. Então, aquela mulher, ela foi obediente. Aquela mulher, ela pagou o preço, mas ela foi vitoriosa. Ela conseguiu pagar a sua dívida, toda ela, conseguiu não perder os seus filhos, mas acima de tudo, meus irmãos, ela teve a vitória que veio do Senhor. Você quer a vitória que vem do Senhor? Você quer fazer prova de Deus na sua vida? Olha, eu recebo muitos e-mails, muitos WhatsApps de muitos missionários que estão passando por necessidades, missionários da nossa igreja. Tem a Célia que está fazendo poço, não é para ela, é para os índios. Ela não está fazendo poço artesiano para ela, está fazendo para os índios. E Deus tem dado as ofertas, os irmãos têm contribuído, amém por isso. Tem o pastor Quirino, chegou uma carta para mim há poucos dias, eu vou passar essa carta para o Conselho de Missões. Tem 2 paquistaneses que estão sofrendo perseguição, e eles vão ser mortos se eles não forem tirados do Paquistão. Para tirá-los do Paquistão, nós precisamos levantar $4.000. Eu não posso pôr essa carta na internet, porque vão ver o rosto deles e vão matá-los, porque estão procurando por eles. Pastor Quirino, ele trabalha com pessoas muçulmanos, paquistaneses, pessoas que não podem entregar a sua vida para Jesus. Se eles se entregarem a sua vida para Jesus, eles perdem a vida. Hoje em dia a gente entrega a vida para Jesus e não entrega a vida para Jesus. É o que nós estamos vendo aqui nas nossas igrejas. Mas esses entregaram a vida para Jesus. Eu estou com a carta. Perguntei para ele se eu posso colocar no WhatsApp de missões. Ele falou, de WhatsApp de missões você pode colocar, mas não coloque na internet, porque se olharem o rosto deles, vão saber onde eles estão e vão matá-los. É uma família, o esposo e a esposa e 3 filhos que estão sofrendo perigo de morte, fora 2 que já morreram. Eles têm fé, meus irmãos. Se acontecer o que eles falam na carta, se acontecer alguma coisa com eles, eles vão para o céu, eles vão estar com o Senhor. Eles perderam tudo, perderam casa, perderam móveis, perderam carro, perderam tudo, ainda não perderam a vida, mas eles falaram, se nós perdermos a vida, nós vamos estar com o Senhor. Isso é fé. Isso é fé, meus irmãos. Você tem que fazer prova da sua fé, da sua obediência com Deus. Nós precisamos gastar tempo com esse Deus, porque vão vir tempos difíceis. Lá eles estão sofrendo perseguição. Na Nigéria tem pessoas morrendo, milhares e milhares de pessoas morrendo. Meninas de 12, de 11 anos sendo estrupadas. Por quê? Porque está falando do Evangelho. Não estou fazendo sensacionalismo, é realidade. É realidade. Você pode ver no Facebook, você pode ver no Instagram, que tem lá falando. Não é coisa sensacionalista, é coisa séria que está acontecendo. Jesus está voltando. Aleluia por isso. Jesus está às portas. Cuidado com o que você está ocupando o seu tempo. Para você ter fé, você precisa primeiro gastar tempo com Deus
não na igreja. A igreja é uma consequência. Se você ama a Deus, você vem na casa do Senhor. Aqui não é a minha casa, não é a casa do pastor Ribamar, não é a casa do pastor William, não é a casa do seminarista Bruno. Não, aqui é a casa de Deus. Nós temos que ter reverência e respeito, porque nós estamos na casa do Senhor. Se você é uma pessoa transformada, você não consegue ficar sem vir à casa de Deus. Eu não acredito nisso, você ficar na sua casa porque você não quer vir. Não, meus irmãos, nós precisamos nos alimentar. Quando você se alimenta no seu quarto, na sua devocional diária, na sua oração, as consequências são: você sente alegria, não é pesar, de vir na casa do Senhor. Essa é consequência. Estamos aqui na casa do Senhor para oferecer o nosso louvor, oferecer o nosso trabalho. E quando eu tive Covid, eu não pude vir na igreja no domingo. Eu fiquei muito triste, eu até chorei. Falei: Carol, eu não vou poder ir na igreja. Ela falou: não. Eu falei assim: eu não vou poder porque eu estou de Covid. Aí no domingo que vem, no outro domingo, foi esse domingo retrasado, ela falou assim: você não pode ir. Eu falei assim: eu vou. Você não vai me impedir de ir. Coitada, ela estava preocupada comigo. Eu falei assim: eu vou na igreja. Aí vim na igreja, eu estava bem fraca. Fui fazer o teste de Covid e eu já tinha sarado do Covid. Porque eu já estava 10 dias que eu estava dentro de casa. Até falei para a Ana: não estou aguentando mais ficar em casa. Eu estava fraca. Falei: eu tenho que sair daqui, eu não estou aguentando ficar aqui. Mas Deus falou muito comigo esses dias. E o que Deus falou comigo, eu estou passando para vocês. Eu espero que Deus tenha realmente falado com vocês sobre fé, sobre obediência, sobre leitura da palavra, sobre gastar tempo com Ele. São coisas que agradam o coração do Senhor. Deus não se agrada só do dinheiro que você dá para Ele. Ele se agrada da sua vida que você dá para Ele. É isso que Ele se agrada, do seu coração. Porque quando você ama, você dá tudo. Quando você não ama, você dá só uma parte. Nós temos 10 missionários que precisam das nossas orações e do nosso empenho em doar. A Dani, ela operou há poucos dias de um mioma no cérebro. Ela está em casa, sofrendo, passando por dores. Graças a Deus ela conseguiu pagar a operação. Nós contribuímos com a operação dela. E hoje ela está em casa. Mas ela não pode cozinhar. Ela tem 2 filhas e o marido dela, ele é o linguista. Ele traduz a Bíblia para os surdos e mudos. É o único missionário que faz isso no mundo. É ele, Saulo. Então, eles trabalhavam lá em outro continente, porque não tinham sustento completo. Tiveram que voltar. Então, meus irmãos, agora eu faço que nem um pastor Labieno. Eu vou deixar vocês com a consciência bem pesada. Não custa você dar $10 para missões. $20. Não é nem um sanduíche do McDonald's. Não custa, meu irmão. Doe para missões. Se você não pode ir, você sustenta alguém que está lá no campo. Mas não fique com o coração insensível, porque tem gente morrendo sem Deus. Aqui também tem. Não fique com o coração insensível, porque quando você doa, você está salvando uma vida. Você está transformando uma vida. Você está sendo usado para salvar uma vida. Um dia eu fui salva, um dia o pastor Ribamar foi salvo, porque alguém investiu. Seja um desses que invista. Não seja uma pessoa que não pense nos outros, porque a nossa marca maior é o amor. Nós temos que amar as pessoas.
Então, se você quer que Deus te dê mais obediência, leitura da palavra e fé, eu queria que você se colocasse de pé agora, para que nós possamos orar juntos, porque nós precisamos de fé, muita fé. Eu queria que o pastor Ribamar fizesse essa oração, porque eu também preciso de fé, meus irmãos. Eu sei que ele também precisa, mas ele é o pastor da igreja, então ele conhece cada pessoa que aqui está mais do que eu. Então que ele possa orar e colocar isso diante de Deus. Vamos orar, irmãos, diante de todos esses testemunhos dados hoje pela missionária Kátia. A gente olha, se tivesse um espelho aqui para colocar no nosso púlpito, a gente olhar e ver o tanto que somos miseráveis porque temos tudo e ainda reclamamos. Daqui a pouco nós vamos sair, dirigir nossos carros, nós não precisamos nos esconder. Daqui a pouco vamos ter uma janta maravilhosa feita por uma pessoa preparada, numa cantina limpa, e ainda vamos às vezes, e saímos daqui às vezes reclamando. Andamos no nosso carro, gasolina cara, e aqueles que não têm dinheiro para botar uma gasolina, aqui mal ou bem nós conseguimos colocar. Alguns como eu temos até carro eletrônico que nem precisa de gasolina mais. Mas às vezes ainda acordamos pela manhã achando que Deus não é justo conosco, por causa de um vento de tempestade que bate, ou talvez por causa de alguma coisa que a gente não está bem. Então, queridos, aqui na nossa igreja ninguém pode reclamar. A única pessoa que pode talvez reclamar aqui chama-se Léo, porque está lutando com a vida. Mas todos nós aqui, os nossos filhos estão bem de saúde. Por que nós acordamos e reclamamos de uma dor, de outra dor, de falta de alguma coisa? É porque nós não somos obedientes, e é porque nós não temos fé. Então o Espírito Santo de Deus falou hoje para você: seja obediente. A gente prega isso aqui dominicalmente, mas a gente não aprende, por isso que prega de novo. A gente fala que a fé é um dom que Deus dá, e a gente não pede. A gente pede a Deus é que Deus ajeite as nossas coisas. E Ele está lá assim: pede a fé que você vai ajeitar as suas coisas. Mas a gente pede as coisas que é do nosso interesse. Então, queridos, você não está aqui à toa. Não era para ninguém estar aqui, era você e eu. E somos nós que fomos atingidos com essa palavra. Aqui não tem nenhum especialista em obediência e nem um homem ou uma mulher cheio de fé. Todos nós necessitamos desses dois elementos para a nossa vida. Pai, em nome de Jesus, que a gente possa criar vergonha na cara, porque a gente tem tudo. Primeiro, porque estamos na Califórnia, o estado mais importante do globo, um lugar onde não falta nada. As 5 melhores cidades estão aqui na Beárea de São Francisco, onde nós temos uma igreja em Corte Madeira. Milhares de pessoas querem vir aqui para visitar essa ponte Golden Gate. Milhares de pessoas querem vir para a Califórnia para visitar a Disney, porque foi aqui que o Walt Disney, ele elaborou todo o seu sonho. Milhares de pessoas querem estudar aqui no Silicon Valley. Milhares de pessoas querem tirar uma foto na frente do Facebook, do YouTube, da Apple, da Oracle e tantas outras, Microsoft, tantas outras companhias, como o Instagram. Milhares de pessoas querem estar andando nessas rodovias que nós colocamos o nosso carro no cruise control e apertamos o piloto automático e ele anda sozinho nessas avenidas, nessas freeways da Califórnia. E ainda, ó Deus,
com as estações bem definidas, com ar-condicionado na nossa casa ou hira para nos aquecer no momento do frio. Supermercados maravilhosos, polícia para nos proteger. E além disso, tudo que nós temos, a gente ainda acha espaço para reclamar. Então só o Senhor tem misericórdia de nós mesmos, porque eu acho que a pior tipo de cristão talvez esteja aqui na Califórnia. Porque lá no Brasil, nós já passamos pelo Brasil, sabemos que o Brasil as dificuldades, e por causa dessas dificuldades estão aqui. E hoje não tem mais dificuldades, mas não tem uma vida onde o Senhor é celebrado na vida. Para vir para a igreja temos que fazer das tripas corações, chamar os irmãos, oferecer janta, oferecer um parque em lote asfaltado, oferecer um culto cheio de luzes, uma banda bem ensaiada, onde os nossos irmãos da África louvam o Senhor debaixo de uma árvore, sol quente, depois de andar 3 dias, onde não tem um violão, louva com a voz e louva com o corpo e com as palmas. Pai, o que está acontecendo conosco? O que está acontecendo com a igreja? Com as igrejas da Califórnia? Com as igrejas desse país? Com os crentes desse país? Que domingo, ó Deus, estejamos aqui, amanhã talvez no culto de Brisbane, estejamos aqui alegres, vibrantes, para participar da maior concentração de louvor e adoração a esse Deus, ao Senhor que é digno de todo louvor e toda honra. Obrigado, Pai, pelo puxão de orelha, obrigado pela sacudida, obrigado por nos ensinar de que quem faz o impossível é o Senhor. Na vida daqueles como essa mulher, que era esposa de um pastor, talvez, de um profeta, onde ela serviu de exemplo aos filhos. Pai, quantas mulheres hoje não têm sido exemplo para os seus filhos? Quantos homens não têm aberto a palavra de Deus para os seus filhos? Quantos de nós, ó Deus, ainda não temos um grupo familiar e estamos na semana do grupo familiar, onde domingo estaremos focando grupos pequenos, as células. Pai, age no nosso meio. Mostra para a tua igreja que talvez está cansada de pensar que está fazendo muito para o Senhor, e nós não estamos fazendo muito para o Senhor. Porque, como já disse, não saímos daqui debaixo de tiro, não descemos o morro do Rio de Janeiro, da cidade do Rio de Janeiro, como muitas vezes desci e não pude descer, porque o morro fechou. Então, Deus, perdoa nossos pecados, perdoa nossos pecados. Obrigado pela nossa cama, pelo teto, pela comida que o Senhor tem nos dado. Em nome de Jesus. Amém.